aí ela ia revendo com ele e lembrando das histórias. Era tipo um exercício para ajudar na demência, né? Na coisa da velhice e tal. Então, como tinha as imagens, ela via, o tio fulano, não sei o quê, né, e tal. No geral, ter a caixa eu acho que é saudável. O problema é quando a gente revisita essa caixa com dor, com sofrimento. É, Essa caixa é um espaço de dor, porque essas memórias estão ali, sei lá, são de coisas tristes ou são de coisas que te fazem sofrer, enfim. E aí não faz muito sentido ficar voltando nesse espaço para sofrer, né? Enfim, a não ser que tenha uma questão terapêutica aí e tudo. Eu já vi, em algumas imersões aí de autoconhecimento e tal, as pessoas levam as suas caixas de memória e elas são convidadas a destruírem essa caixa. Para trabalhar desapego, para organizar que memória de fato elas querem que fique na memória e não físico. E aí tem enfim, tem questões ali e tal, mas não sei, não, eu acho que cada caso é um caso e eu prefiro orientar meus pacientes a terem a sua caixa de memória do que a destruírem a sua caixa de memória. Ainda mais com Alzheimer, com tudo que, enfim, né? Talvez se fosse essa caixa de memórias em algum momento vai Você ser que tá bem ouvindo a importante. gente, vai guardando aí, porque vai que Vai você que não, precise. a chance é grande, viu, queridos? De vocês terem Alzheimer ou a própria demência da velhice mesmo, né? Então, Hum. enfim. A gente não vai responder a pergunta, então, é isso? Do se vale guardar cueca e calcinha? Tipo, você vai, Eu cada um faz acho o que que quer. não, eu acho que vale, assim, eu acho que eu não tenho coisa com roupa, assim, tipo, sabe, apego, mas essa camiseta, assim. Eu tenho uma outra. Eu tô respondendo, tô pensando, a Juliana vai falar, não é verdade, porque aquela camiseta da Mulher Maravilha que ela não quer jogar fora faz 20 anos. É, que a Ju que, né, me ajuda, mas se eu for pensar, assim, no geral, tem uma outra roupa que eu. Mas, no geral, não tem muita essa coisa, essa camiseta era de não sei quem, assim. Eu lembro que quando meu avô morreu, eu acho que eu fiquei com o cachecol dele, a Ju ficou com um suéter, assim, que a gente usava mesmo, tipo, não é que ficou lá guardado. E eu achava gostoso isso, assim, ter alguma coisa que foi dele, né? Quando a minha avó morreu, eu trouxe a mantinha que ela usava no sofá, trouxe para minha casa, porque lembro dela, me faz lembrar a casa dela e tal, mas é uma ou outra peça, assim, não são muitas. Uhum. Já tem gente que deve ter mais ligação com esse lance da roupa, né? Enfim, É, eu acho legal isso de uma peça ou outra. A minha mãe fazia aqueles tapetes, não sei o de nome daquele crochê? negócio. Crochê? É, pode ser crochê, você vai falar, eu também não sei se é, mas eu dei alguns para minhas primas, para amigas e tal, e aí, às vezes eu vou na casa delas e aí tá no chão, assim, aí que legal. Ah, dessa recordação, assim, sabe? É. Eu acho importante guardar coisas. Eu tenho livros que minha mãe lia, que tem coisas dela que ela escreveu no livro. Não é dedicatória, é que ela escrevia coisas que ela pensava sobre o livro. Tenho um bloco de anotações, ela anotava tudo quanto era receita da Ana Maria Braga. Eu tenho, assim, eu nunca vou fazer essas receitas, mas tem ali que é tipo, era um caderno de anotar telefone e anotar receita e anotar coisa e fazer cálculo. E aí tem essa lembrança ali da letra dela e tudo mais, que é meio que uma letra de médico que ela tinha, que eu aprendi a ler, porque é isso, eu aprendi a decifrar o hieroglifo que ela escrevia. E eu acho gostoso ter objetos assim, acho importante. Quando não ocupa muito espaço, né? Você vai guardar um guarda-roupa inteiro, coisa assim. A vida é sua, cada um faz o que quer, mas eu acho que ter pequenas lembranças são legais, fazem a gente se teletransportar para lá, lembrar de coisas, objetos, né, que auxiliam a gente a ir para aqueles locais e tudo. É muito gostoso lembranças, né? E concordo É, dessa parte que é perigoso você ficar olhando para a parte triste, né? De você olhar para coisas que sempre te traz aquele negócio triste, lembrança triste. É diferente uma saudade. Uma saudade é legal e tal.
Mas se tá sempre te levando pro buraco, melhor deixar numa caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, pra não ficar acessando aquilo ali. Eu acho que a gente tem que ter muita consciência do porquê que a gente tem essa caixa, porquê que a gente cultiva isso e o que que a gente sente quando a gente volta nessa caixa. Eu gosto de voltar na minha caixa de memórias para falar, ai, nossa, olha isso, que legal, essa época, não sei o quê, que saudade. É isso. Não, tipo, meu Deus, como a minha vida era melhor nesse, né? Não é nesse lugar. E sabe o que eu lembrei, agora você falando? Uma vez eu vi um episódio sabe aquele programa dos acumuladores? E, e era uma família que o pai tinha morrido num acidente de carro. E era um pai, assim, muito amoroso, enfim, aquele pai maravilhoso e tal. Então, era um luto que a família não saía. E a casa, eu acho que ele tinha morrido num acidente de carro. O chassi do carro, todo quebrado, estava na garagem, guardado ainda, sabe? Ele tinha mania de sair para caminhar e ele gostava de colher. Ai, como é que chama aquilo? De pinheiro, aquela. Pinha. Isso, a pinha seca, né, ali do pinheiro e tal. A casa era cheia daquilo, as roupas dele, tudo dele, assim. E aí o processo de acumulação estava muito ligado a isso. Eles não queriam tirar as memórias desse pai da casa. Ninguém, nem a esposa, nem os filhos, ficava aquilo. E aí uns filhos queriam, né? Os outros não e tal, enfim. E aí eu lembro que a organizadora lá, que fez o trabalho, né? A equipe lá, psicóloga, eles cuidaram muito e, assim, eles fizeram tipo um altar dele. Então tava a placa do carro, só a placa, não o chassi inteiro, que para eles era importante, sei lá, né? Uma cesta com essas pinhas, algumas que ele tinha recolhido, algumas coisas ali dele e tal, as fotos e não sei o quê, mas era isso, sabe? Não era uma casa inteira de memória. Era aquele cantinho que era o cantinho do pai ali, da presença dele na casa, para ele continuar tudo, mas não invadindo a casa inteira, enfim. E eu acho que a memória, eu trouxe esse exemplo porque eu acho isso muito simbólico, assim. A memória, ela é um pedacinho do nosso hoje. Ela não é o nosso hoje inteiro. O nosso hoje está acontecendo, você está criando coisas novas e tal. Quando a gente deixa essas memórias ocuparem espaço demais, não sobra espaço para criar nada novo, para entrar nada novo e tal. Então é isso. Você fica, sabe a história tá presa no passado? Sim, tá presa mesmo, porque não tem espaço para acontecer nada nessa casa, né? Então é isso. Eu espero que a caixinha de memória de vocês, ela seja um espaço de amor, de alegria, de afeto, de saudade boa, de, sei lá, visitar as coisas boas. Inclusive os nossos amigos, que são nossas caixinhas mais preciosas de memórias. Muito importante isso que você falou, de não se prender no passado, né? Porque a gente, se não tomar cuidado, fica preso mesmo e você deixa de viver muita coisa, né? Presa nesse momento, nessa coisa, nessa lembrança e tal. Eu acho que entra esse medo do esquecer. Eu lembro que eu tive um período medo de esquecer da minha mãe, sabe? Esquecer coisas dela. E é um medo natural. E a gente não vai esquecer, assim. Por isso que é importante ter foto e vídeo e objetos, porque eles ajudam a gente a voltar. Mas é muito perigoso mesmo isso da gente ficar preso no passado. E a gente geralmente fica preso no passado em coisas ruins, né? Não em coisas boas. E as coisas boas ajudam a gente a continuar o caminho, né? Não ficar preso lá.